Olá, meus amigos, vamos começar mais um Em Tríade. Hoje, dia 25 de janeiro, ainda nesse primeiro momento do ano de 2023, a gente trazendo só gente especial aqui pro nosso Em Tríade, tá bom? Agora aproveita já para começar, deixa já o seu like, compartilha, manda esse vídeo para muita gente. É muito importante que você ajude a gente a levar esse conteúdo tão importante para um número muito grande de pessoas. Eu estou aqui hoje com um amigo meu, meu amigo mesmo, daqueles, né, que a gente diz que são mais chegados do que irmãos. Estou falando do Greg Soares, ele é instrutor de oratória lá na Vox to You, São Brás, é comunicador há 17 anos, assim, novinho ele mas já desde criança ele é comunicador, com experiência em gestão e locução de rádio e apresentação de programas de TV, e é também ministro do Evangelho, é pastor. E, meu amigo Greg, que prazer receber você aqui no Em Tríade. Já estava chegando a hora, né? Eu estava deixando assim um pouco em suspense, deixando aumentar a audiência para trazer você. Eu tava para mandar já umas mensagens aqui ou convocar o pessoal para falar, gente, faz um mutim lá, vamos chamar, vamos fazer lá um bloco convidando o pessoal. Prazer estar aqui, amigo. E gostei da última nomenclatura que você deu lá. Amigo, essa pra mim foi a melhor e de fato é isso mesmo. Prazer estar aqui contigo. Maravilha. Greg, é o seguinte, a gente tem muito o que conversar, né? A gente quando conversa já em off, sempre que a gente se encontra, a gente sempre fala dos nossos desafios, né? A gente sempre conversa sobre coach, liderança, empreendedorismo, comunicação, sobre rádio, televisão, oratória de um modo bem amplo, isso né? Tá na essência da gente. E a gente passa, às vezes, não tenho tempo. Quando a gente vê, o tempo já passou. A Joelma, né, que vai lá e já intervém, né? Faz logo assim, vim buscar ele. Então, ou seja, isso significa dizer que a gente tem muita coisa para conversar. E a gente vai conversar um pouco sobre essas experiências que a gente tem tido, você dentro da rádio, você na comunicação, na oratória. Eu queria começar pelo começo, né? Como começou na tua vida essa ideia de fazer rádio, de entrar para esse mundo tão precioso que é a comunicação? Amigo, muita gente me pergunta isso, né? Eu venho de uma família muito simples. Eu digo, em casa nós não tínhamos nenhuma bandeira religiosa em casa. E nós tínhamos uma família assim muito alegre, do ponto de vista de fazer festa nos fins de semana, né? Os meus pais gostavam sempre de reunir amigos, ouvir música. Como não eram cristãos, evangélicos, eles tinham lá o tempo deles de lazer. E o meu pai é do interior de Igarapé-Miri, não é da cidade, é do interior de Igarapé-Miri. Então, quando ele vem morar para Belém, fazer a vida dele, tudo e tal, uma das paixões que ele tinha era música, era som. E ele comprou na época o famoso 3 em 1, foi crescendo, foi desenvolvendo. Como ele fez a história dele como comerciante e tudo mais em Belém, ele acabou também realizando um sonho pessoal que era de montar uma pequena aparelhagem em casa, né? Então ele tinha lá o som. E no final de semana, isso é bem engraçado, porque eu devia ter ali uns 7, 8 anos de idade. Foi o meu primeiro contato com a igreja evangélica. Eu ia para a igreja evangélica, no caso, para a escola dominical, no domingo de manhã, amava estar lá. Foi espontânea, inclusive, essa experiência. Eu fui porque eu tive interesse em ir. Fui lá, ia para a escola dominical, ficava contando a hora. Eu lembro que eu olhava para o relógio da parede, eu não sabia ver bem a hora, mas eu sabia que quando chegava no 11 já estava terminando. Sim. E eu ficava esperando a hora de terminar, porque eu queria ir para casa no domingo, porque eu sabia que os amigos dos meus pais estavam lá, e o som estava ligado e eu ia ter a oportunidade de tocar lá, de fazer alguma coisa. De operar o som, exatamente. Então assim eu comecei. E na época nós tínhamos o LP e o cassete. Então era o que eu operava naquela época no som do meu pai. Picape. Exatamente. Então eu subia lá no banquinho e tudo e ficava lá. E o que acontecia? Diferente de hoje, para você atualizar, né, o que antes era discoteca, a discoteca do som, você tinha que mandar gravar as músicas. Então eles iam em estúdios. Na época, em estúdios, eu lembro, no comércio, nós tínhamos ali vários estúdios dentro do comércio, que era aquele estúdio de publicidade ali, de porte. E nós íamos lá. E eu cheguei várias vezes com meu pai naquele mundo. Então eu achava muito bacana aquilo, né?
gravando fita cassete, e eu lembro que a gente gravava, tipo assim, um pagode, um reggae, um flashback, um dance, era tudo, não era só de uma coisa, né? Era bem eclético, bem né? eclético para você fazer a mixagem, né? Ficava com uma fita cassete aqui, um disco aqui e vice-versa. Era bem interessante essa dinâmica toda. Então, assim foi que eu fui me envolvendo. Eu depois passei a gravar. Eu ia nos estúdios para gravar, eu já ia gravar lá nos estúdios. Eu já passei a frequentar esses estúdios de gravação, depois passei a frequentar também os estúdios de rádio, para pegar música, para gravar o que antes chamava de ponta. Sim. Meu pai falava, tem que gravar uma ponta, né? Uma pontinha que hoje é uma vinheta, que é o nomezinho da rádio, do programa que for. E aí a gente ia lá gravar. Quando eu comecei a me envolver nesse estúdio de rádio, vivenciar, né, o rádio, na essência mesmo, eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, eu consigo fazer isso aí. Comecei a achar que eu conseguiria fazer, né? E aquilo eu fui me apaixonando com aquilo. E fui me envolvendo. Eu lembro de um programa de uma pessoa que eu conheci na rádio e falou, cara, fala aí, senta aí, pô, vamos dar um alô aí, dá um recado aí. Eu falei, poxa, cara, eu fui lá e falei, mandei um abraço pro pessoal da rua de casa, aquela coisa toda de era adolescente, cara. E falei no programa, depois ele terminou e falou assim, cara, tu leva jeito pra isso e tal, e deu uma estimulada. Qual era a tua idade? Devia ter uns 13 anos, por aí. Tu tava em mudança anos. de voz. Mudança de voz. Eu não tive muito essa mudança, não, essa alteração muito clara, né? Tem gente que tem gente que não. Eu já não tive muito essa mudança. Mas eu estava assim, já estava mudando um pouquinho a voz, então... Mas já era uma voz um pouquinho firme. Aí eu falei, ele me chamou e falou, olha, você tem jeito para fazer isso aqui e tal. De repente, numa ausência minha, ele brincou, outro já poderia ser o substituto. Mas claro que ele falou brincando, eu era adolescente. E fiquei com aquilo realmente. Falei, cara, eu consigo fazer isso. A partir daí, com 19 anos, passado o tempo, depois eu deixei isso de lado. Nunca pensei em seguir isso profissionalmente. Isso foi o lampejo, foi algo que acendeu no meu coração. Mas sementezinha lá. Mas que foi ficando para trás. Eu fui vivendo. Aos 19 anos, já convertido, né, ao evangelho e tal, eu comecei a ter interesse em fazer alguma coisa na igreja. Eu ficava pensando, o que eu vou fazer na igreja? Eu ficava imaginando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu lembro uma vez que eu olhei para a mesa de som, eu estava no banco de trás da igreja, eu olhei para a mesa de som da igreja e falei, puxa, eu podia operar o som da igreja porque eu sei fazer isso, né? Imagina, eu operava quando criança, uma parafernália, né, cheia de coisa. Eu consigo fazer isso. E eu lembro que naquele dia Deus falou comigo no meu coração, falou, ó, eu tenho algo que pode ser um pouco a mais do que isso para você. Que é a porta, né? Exatamente. E assim foi. E eu comecei. E eu lembro que naquele dia Deus colocou no meu coração também assim uma convicção de que eu precisava me preparar para algo que Ele iria proporcionar a mim, né? Algo além, mas relacionado. E aí eu fiquei pensando assim, falei, puxa, o que será? E uma irmã, a minha irmã caçula, chegou um dia em casa e falou assim, mano, tô fazendo teste numa rádio, assim, tu não tem interesse em lá? Tu podia ir fazer. E aí quando ela falou isso, eu falei, cara, é isso. Eu falei, é isso, porque eu não sabia exatamente o que era, né? E aí quando ela falou, cara, foi tipo como se fosse uma resposta. Eu acredito que foi mesmo, sabe? Uma resposta para aquela incerteza que eu tinha do que seria. E eu fui fazer o teste, na verdade, fui conhecer a rádio, que era a Amazônia Viva lá. Eu não sei se você conhece. Eu tô brincando, gente. Tem tudo a ver com essa história que eu vou contar aqui. Então, eu fui conhecer lá a rádio, né? Comecei a me envolver lá. A princípio, fui levar, na época, fui acompanhando, na verdade, na época. Não fui nem para fazer exatamente isso. Fui acompanhando já uma outra pessoa e cheguei lá e acabei me envolvendo na rádio. Conhecendo e tal, inclusive você, na época. E a partir daí, amigo, eu comecei a fazer algo que eu já fazia lá atrás, no som do meu pai e tudo, no deck, né? Que era cortar, editar, montar as coisas, só que no computador. Comecei a fazer. E a partir daí fui desenvolvendo lá dentro, mas sempre estudando. Como eu disse lá no início, né? A palavra que Deus colocou no meu coração foi estuda. E eu lembro agora onde, que nós não tínhamos na época, que nada
sobre rádio, sobre comunicação muito específico em Belém. Eu comecei a estudar. Eu lembro que eu comecei a pesquisar as escolas de fora, o Senai de São Paulo tinha muito material, até hoje é uma referência, né? Forma muitos profissionais. Enfim, várias escolas dessas profissionalizantes que tinham cursos, uns de rádio, outros de TV, outros de práticas de locução. Ciro César, do Rádio Oficina. Sim. Eu lembro que eu comprei os livros do Ciro César para estudar. Pessoalmente. Exatamente. Do Rádio Oficina. Comecei a estudar esse material todo de fora, né? Claro, muito teórico. E a partir daí eu fui iniciando. Então, no rádio, exatamente, eu fiz essa introdução para te falar. Você perguntou de onde veio, né? Sim, não, veio perfeito, de lá, perfeito. mas no rádio, a minha porta de entrada foi lá na Amazônia Viva. E você tem muito a ver com essa história e muitas memórias boas também. É interessante quando eu lembro de ti lá na nossa Amazônia Viva, na época, eu olhei pro Greg e vi um pouco de mim, né? Um pouco da minha história ali. O Greg estava bem novinho naquela época. Quantos anos? Tive 19 anos. Bem novinho, então, né? Anos. Eu já estava na estrada há mais tempo, a gente tem uma diferença. Pouca, não é né? muito, não. Pouca. Dá para ser meu filho. Tô com 37, vou fazer 38 anos esse ano, se Deus quiser, né? Vai fazer. Vou fazer. Então, eu via ali realmente, porque é assim, né, Greg? É claro que existe a questão de vou estudar, vou me aperfeiçoar, vou me qualificar, mas tem coisas que parece que vem no Tá na DNA, essência, tá é na verdade. essência da gente. Verdade. É uma pré-aptidão, eu penso, né? E que, assim como há em qualquer lugar, né? Você vai Sim. ter aqueles jogadores que precisam lutar muito na música. Eu olho, Ivaldo, para um profissional da área da medicina, pessoal da enfermagem, por exemplo. Eu fico, cara, quanta dedicação, quanto amor. Eu não teria. Não é amor e empatia pelas pessoas, mas é o tato, o traquejo com aquilo. Eu não teria. Meu Deus, se eu visse uma situação daquela complicada, uma situação complexa de saúde, eu ia ficar no estado abalado ali. Porque eu não sou apto e nem tenho essa aptidão para aquilo. Não é a minha área, não é a minha praia, né? É o que você falou. Então, cada um vem, eu acredito que tem essa inclinação natural para alguma coisa. E não tem nada melhor quando você entende isso, Claro, né? Quando você entende, quando você diz, cara, isso aqui, não quer dizer que você vai se fechar nisso aqui. Sim. Mas aquilo ali vai ser a tua coluna central mesmo. Sim. E dali você pode desenvolver um monte de coisas, né? Sim, E a comunicação, ela tem esse espectro assim muito vasto, muito amplo, né? Porque tanto na palestra, na rádio, na televisão, hoje, na internet, né? Essa competência para falar, para se expressar e saber usar esse aparelho tão importante, né? Vem quase que só no feeling mesmo e depois você vai só ajustando com os estudos, né? Sim, com o aprendizado. Sim. Bom, aí você então entrou lá na rádio, na época na Amazônia Viva, começou ali a fazer as gravações, as edições, né? Dos áudios. E daqui a pouco eu saí de lá, né? E você ficou por lá, daqui a pouco eu já lhe vi, passou pela RBA, se não me engano, e depois veio aqui para Boas Novas FM. Hoje você trabalha como na Boas Novas? Hoje eu trabalho como locutor de 7h30 às 9 da manhã no programa Viva Alegria, né? E a partir daí, de 9 até 1 da tarde do expediente, já cuidando da gestão, da programação da rádio, né? De tudo que vai pro ar, música, comerciais. Isso já é o segundo tempo, né? Da tua história com Boas Novas, né? Porque assim, pra gente costurar bem essa história, na época da Amazônia Viva, quando eu comecei lá, fazendo exatamente toda a parte de produção somente da rádio, edição, né? Então as chamadas que a gente gravava, que iam pro ar, os comerciais, ainda tudo muito básico, porque software também era básico, recurso também era pouco, nós não tínhamos tantas trilhas, efeitos e tudo, equipamentos também e a mão de obra. Eu também tinha muita noção básica daquilo, eu tinha muita vontade, né? Mas a noção também era muito básica, a prática era muito básica. Como eu disse, eu sempre também procurei estudar, me dedicar, buscar referências para poder aperfeiçoar. Mas naquela época tudo era muito básico, então eu comecei a fazer, e a partir de lá eu fiz edição de áudio, fiz a operação de áudio dentro do estúdio e fiz locução também, né? Fiz locução também um tempo que, inclusive a gente dividiu a manhã, uma época, eu fazia ali parte da manhã e você fazia o final da manhã, né? A gente fazia ali naquele período. De lá eu fui para
trabalhar na RBA, na Rádio Clube do Pará. Foi uma experiência também incrível para mim, porque eu tive a alegria de ver grandes medalhões, né, grandes nomes da Rádio Fusão Paraense ali na minha frente, tudo compartilhando experiências, conversando. Nossa, um ambiente muito legal. Para mim foi uma experiência que somou demais, agregou demais em termos técnicos, de vivência, do ponto de vista profissional. Foi muito bom. E até eu diria pessoal, porque eu lembro que alguns amigos, especialmente um, quero mandar um abraço se puder acompanhar, o Ailton Silva, fazer o programa de manhã. Ele, eu lembro que a gente saía de manhã, o programa dele era de 6 às 7 da manhã. A gente saía tomar café lá na Ceasa, para bater papo, conversar. E era uma experiência muito legal. Era conversas paralelas à rádio, era conversas sobre a vida pessoal. Eu tenho esse lado muito de querer conversar, Sim, bater papo. sim. E aí a gente batia papo, era maravilhoso. Então de lá... Eu lembro que naquela época eu fui chamado pelo pessoal da coordenação da rádio. O pessoal disse assim: Greg, nós temos planos para você aqui e a gente quer saber quais são os teus interesses e tudo e tal. Lá dentro nós temos, na RBA tem Rádio Clube 99 e Diário FM. São 3 rádios dentro do grupo, fora a TV. Então eu fiquei, puxa vida, aqui tem um espectro de oportunidade, um mar de oportunidade maravilhoso para mim aqui. Ele falou, o teu perfil já é um perfil mais de FM, não é de AM e tudo e tal, então a gente tem planos para você aqui e tal. Eu falei, poxa, maravilhoso, muito bom. Só que foi interessante que Deus começou a tirar do meu coração o desejo de estar ali, apesar de gostar muito. Eu já entrava lá e já não me via mais lá. E aí eu lembro que uma vez estava programada minhas férias, ia sair em maio daquele ano de férias. E na virada do ano anterior para o ano que eu estaria saindo de férias, eu formulei um objetivo que nas minhas férias daquele ano que estava entrando, portanto o ano vigente ali, né? Eu não queria mais voltar. Eu ia sair de férias e não queria mais voltar. Mas a convicção foi tão grande de que aquilo iria acontecer, ao ponto de eu caminhar janeiro, fevereiro, março, abril e maio com aquilo no coração, na certeza de que iria acontecer. Só que durante esse período todo, eu conheci o Clemilton Rocha, que era gerente da TV Boas Novas. Sim, trabalhou comigo lá na época que eu dirigia. Né? Gente boa demais. Se eu não estou enganado, hoje está na Liberal, na equipe da TV Liberal. Não sei se ainda está, mas até a última vez que nós falamos ele estava por lá. E ele falou assim, cara, você tem que vir para a rádio da nossa igreja. Você é da igreja, você é da Assembleia de Deus, tem que estar aqui com a gente. Eu falei, até gostaria, mas... Eu lembro uma vez que eu tinha ido lá na Transpaz e o pessoal não permitiu nem eu entrar. Aí ele falou, não, mas só que agora a gente vai conversar e eu vou te levar lá. Eu falei, então tá bom. E aí a gente conversou e ele falou assim, nós vamos inaugurar uma rádio FM agora. Né? Até então não existia Boas Novas FM, somente a Transpaz, que depois virou Boas Novas AM. E aí só existia ela. Ele falou, olha, nós vamos inaugurar uma rádio FM, como você tem mais esse estilo de rádio FM, nós vamos te levar para lá. Falei, então tá bom. Então tá mudando gestão, tá mudando tudo lá, deixa mudar e aí a gente conversa. Falei, tá. E eu fiquei pensando, falei, será que não é aí que vai acontecer, né? Essa minha saída, esse não retorno mais para RBA e tal. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, pode ser aí. E aí eu lembro que eu fiz algumas visitas lá e naquela altura o saudoso pastor Honório foi quem me recebeu. Ele tinha acabado de assumir a direção executiva, né? E aí eu lembro que eu fui com o Clemilton na sala dele, ele disse assim, aí o Clemilton falou assim, olha, Honório, esse aqui é o Greg que eu te falei, tudo, poxa, vai somar demais aqui na equipe dessa rádio que a gente vai inaugurar e tudo, poxa, tem que trazer ele pra cá, ele tá lá na Rádio Clube, não sei o que e tal. Vendeu meu peixe lá, né? E eu sentei na mesa, levei um piloto no CD, cara, e ele nem me olhou. A gente brincava muito com ele, falei, cara, você nem me deu moral. Aí ele no computador aqui, ele daqui, falou, poxa, legal. E ele nem me olhou. Aí ele pegou o Clemilton e falou, olha, ele trouxe o material dele aí, Honório, dá uma olhada aí e tal. Ele, tá, me dá aí. Pegou o CD, colocou no notebook. Aí tinha uns comerciais na minha voz e uns programas, né? Abertura, coisa curta, que é piloto, é coisa muito curtinha, né? Aí ele ouviu e falou assim, essa voz é tua? Eu falei, Ele falou, tá de brincadeira. Eu falei, não, a voz é minha. Ele falou,
cara, tu é muito feio, tua voz é muito bonita. Cara, eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito chateado, porque primeiro eu não conhecia o cara, né? De E ele já me recebe prima, assim, de primeira. Primeiro que ele nem me olhava, né? Aí eu lembro assim, rapaz, eu fiquei muito chateado. Eu clamei, rapaz, ele tá brincando, tu percebeu, ele tá brincando e tal, não sei o quê. Só que ele não riu, não. Eu falei, cara, tu é muito feio. Tu é muito feio e a tua voz é muito bonita. Não pode ser tu, não. Clemil, tu tem certeza que é ele? Começou a brincar. Aí ele me chamou depois da brincadeira, né? Ele me chamou e falou assim, ó, nós vamos inaugurar uma rádio FM, então faz o seguinte, vem aqui em outro momento, é o tempo que a gente constrói tudo aí, monta os equipamentos, monta a rádio, e aí a gente vai conversar e vai avançando aí pra gente ver se vai dar certo. Falei, então tá bom. Aí eu falei pro Clemilton, eu não volto mais não, amigo. Não volto. Poxa, cara, chamou de feio. Chamou de feio, pô. Tá certo que eu posso até não ser tão bonitinho assim, mas chamar de feio já bagunçou, né? Aí o Clemilton, rapaz, ele tava brincando, não te preocupa, ele gostou e tal, não sei o quê. Tá bom. A gente vai falando, deixa que eu vou fazendo esse contato. E aí eu fui pra lá, segui trabalhando, acho que isso aí tipo era janeiro, por aí, daquele ano. E aí passou mais ou menos uns 30 dias, assim, 40 dias, o Clemilton me liga. Greg, olha, nós temos agora uma pessoa responsável pela rádio, que vai tomar conta agora só da rádio, e o Honório quer que tu venha aqui conversar com ele. Falei, então tá bom. Vem aqui para vocês alinharem alguma coisa, conversar. Falei, não, fechou, tô indo aí. Aí eu fui. Cheguei lá, aí só que o Honório quer que passe primeiro lá com ele. Aí eu fui lá conversar com ele, aí já me recebeu diferente. Acho que o Clemilton falou, rapaz, tu deixou ele meio encabulado, né? Aí já me recebeu bem e tal, conversou. Ele falou assim, ó, vem aqui comigo. Aí sai me abraçando já assim, vem aqui comigo que eu vou te levar. Agora que nós temos um diretor de rádio que vai tomar conta das rádios aqui e tal. Vai conversar com ele. Aí eu falei, quem é o diretor? Ele falou, é o Hélio Dória. Eu falei, olha só a nossa cabeça, né? Quando a gente tá com uma cisma, como dizem os antigos. Eu falei, pronto. Ele chamou um diretor de rádio, chamou o Hélio Dória, pra mandar eu ir embora de vez, né? Primeiro ele me chamou de feio, agora ele já chama um outro que é pra... Ele não teve coragem de dizer não, ele chamou um outro. Cara, eu entrei na sala. Aí, cara, eu fiquei pensando, por que eu vou conversar com o Hélio Dória, né? Aí quando eu cheguei na sala, o Hélio estava lá sentado, como nós estamos assim, numa mesa, ele de um lado e outra pessoa do outro lado da mesa. E a outra pessoa que estava do outro lado era o Paulo Sérgio Miranda. Você lembra? Lembro que... Paulo Sérgio Miranda sim, também sim. E tal. Quando o Paulo Sérgio Miranda me viu, ele sabe a origem do meu nome, que é do cantor Márcio Greik, da Jovem Guarda. Quando ele me viu, ele só me chamava assim. E nós já nos conhecíamos há tempo. E aí, quando ele me viu entrando na sala com o pastor Honório, ele falou assim, Márcio Greik, ele tinha um vozeirão, né? Márcio Greik, não sei o que. Cara, soou aquilo assim como um alívio. Sim, falei, pelo foi amor de Deus, acolhimento, né? Um acolhimento. Eu falei, não estou só na Cova dos Leões, né? Aí quando eu cheguei lá, ele falou, poxa, Hélio, olha só que o Greg tá aqui. Cara, aí ele vendeu meu peixe assim, de forma espetacular, né? E aí o Hélio falou, poxa, senta aí, vamos conversar. Aí o pastor Honório, naquela ocasião, só falou assim, ó, conversa com ele aí, negócio de rádio é com vocês gostam de rádio, deixa pra cá, deixa eu fazer outra coisa. E ele saiu, deixou a gente na sala e a gente começou a conversar. A gente conversou uns 10 minutos, eu e o Hélio, sobre rádio e tal. A gente não se conhecia, mas parecia assim que bateu na hora. Ele falou assim pra mim, ó, tá bom, eu não vou mais conversar contigo, já deu pra te entender, já deu pra perceber que o teu negócio é isso mesmo, nós vamos fazer o seguinte, tu vai trabalhar na rádio e nós vamos trabalhar juntos. Eu vou precisar muito de você aqui pra gente fazer outras coisas além do programa que você vai apresentar. Então, vamos aí, tamo junto. Falei, tá bom, uma coisa, vamos gravar um piloto. Eu falei, mas eu já trouxe um piloto. Ele falou, não, um piloto ao vivo. Eu falei, então tá bom. Ouve essa história que ela é interessante. Eu falei, então tá, vamos fazer um piloto ao vivo. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, cara, esse cara vai me colocar no fogo aqui. Aí nós fomos pro estúdio de gravação. Chegamos lá, gravando e tudo, aí eu falei, o que é? Uma abertura de programa? O que a gente vai fazer? Ele falou, não, que abertura de programa? Peraí. Aí, fulano, pega lá aquele texto que eu fiz hoje de manhã. Aí quando eu vejo, lá vem ZY não sei o que, Rádio Boas Novas AM, não sei o que, Transpaz AM, um monte de vinheta da rádio, da Boas Novas AM, que tava migrando de Transpaz para Boas Novas AM. Aí gravei, eu achei estranho, né? Falei, poxa, um piloto com vinheta, né? Gravei, mas eu gravei um bocado, acho que era umas 15, assim. Gravei abertura de programas, começa agora o programa, não sei o quê. Quando terminou, rapaz,
não é piloto, cara, é porque eu tava precisando de uma voz jovem, uma voz moderna. Quando eu te vi, falei, pronto, é essa que é a voz. Fazer as vinhetas da Aí eu acabei fazendo as vinhetas da rádio para ele e ele dizendo que era piloto, né? Na verdade nem era, já era vinheta e assim eu fui. Passei, aí saí, pra gente chegar à história do tempo lá que eu falei, que eu tava pensando em sair e tal da Rádio Clube, quando eu... Então a gente começou a desenvolvemos uma amizade e tudo, e aí ele falou, ó, a rádio vai ser montada, continua vindo aí, vamos mantendo contato, me dá o teu número. E o Hélio começou a ligar, acho que de 10 energias ele me ligava. A pergunta que ele sempre fazia pra mim era, tá de pé? Aí eu falei, tá de pé, amigo, tá de pé. Cara, mas ele fez tantas ligações perguntando se tá de pé que eu cansei de ouvir isso. Eu lembro que quando o telefone tocava, que eu via lá, Hélio Dória, eu falei, cara, pelo amor de Deus, de novo, né? Isso já não tá dando... Eu já tava... E assim, o tempo tava chegando próximo das minhas férias, maio, lá na Rádio Clube, né? E já tava chegando. E aí eu ficava naquela dúvida entre a fé e a razão ali. A fé dizia, vai dar certo. A razão dizia, cara, tem pouco tempo e não existe nada pronto, não vai rolar. E eu ficava, puxa vida, e agora? E frustrado porque eu ficava pensando, eu já tinha dito não para eles lá na Rádio Clube e outras oportunidades que eles queriam me encaixar para segurar essa da Boas Novas, né? Para ir para lá, porque era meu interesse. Aí eu fiquei pensando, aí o tempo passou, eu já atendi a ligação do Hélio triste, já não atendia tão animado assim. E aí, tudo bem, eu tô lá um dia trabalhando na Rádio Clube, cara, eu contava os dias, faltam tantos dias para minhas férias, tantos dias. E numa sexta-feira, a última sexta-feira que eu iria trabalhar, na segunda-feira seguinte já era férias. A última sexta-feira de maio. Cara, eu tava muito triste. Era à noite isso. Muito triste. Era umas 10 da noite. Aí tava lá o telefone toca, o Hélio. Cara, eu já tava tristezão, porque eu falei, pô, não vai acontecer. O cara ainda vem me ligar. Eu falei, com certeza, meu irmão, tá de pé. Aí eu fiquei, o telefone tocou. Eu falei, poxa, eu não vou atender. Aí eu olhei e falei, caramba, vou atender. Aí atendi, eu falei, chamava já ele de Negão. Eu falei, fala, Negão, e aí? E aí ele, ei, rapaz, eu tô querendo falar contigo. Tá de pé? Tá de pé? Aí eu falei assim, tá de pé, Negão. E aí ele falou, cara, então pronto, tá faltando só você pra vir trabalhar na rádio, porque nós já fechamos tudo. O Honório contratou uma empresa de fora que veio aqui, que montou tudo, já tá tudo pronto. E nós vamos estrear segunda-feira, que era o dia que ia ser de férias. 2 de junho de 2008. Aí eu falei, segunda-feira? Ele falou, segunda-feira. Aí era sexta-feira à noite, ele falou, ó, amanhã de manhã passa aqui para você gravar uma chamada anunciando que a gente tá gravando uma chamada com todos os locutores, falta só até o único que tá faltando. Eu falei, cara, é isso mesmo? Ele falou, não, é isso mesmo, pode passar aqui, vem aqui. Eu fui lá de manhã cedo. No sábado, né, no dia seguinte, fui lá conversar com ele, cara, e cheguei lá, a rádio montada, o estúdio na época era o estúdio mais bonito da cidade, estúdio lindo. Até hoje é um estúdio bonito, mas para aquela época era um estúdio muito moderno, tava muito à frente, bonito, né? Tava à frente, realmente. E eu fiquei impressionado com o que eu vi ali, falei, nossa, que estúdio bonito. E a gente gravou. E aí, no meu primeiro dia de férias da Rádio Clube, foi meu primeiro dia de trabalho na Boas Novas. Aí já entra, né? Algo que extrapola, né, a mente empreendedora, aí entra a relação com Deus, né? Total. Os propósitos de Deus na vida da gente. Total. Eu acho que a gente contar essas histórias assim, sem deixar de levar em consideração que a tua cabeça é uma cabeça empreendedora, né? Inquieta, já se percebe, né? Que tu te inquietaste desde cedo, né? Com aquela cabeça de querer o tempo todo mudar e avançar, ir para cima, ser desafiado. Mas também tem essa parte que eu acho que é muito importante a gente falar. É você entender o propósito de Deus. É você ter esse relacionamento com Deus, onde você pega aquilo que Ele te deu, porque foi Ele que te deu. Sim. Você aperfeiçoa no sentido técnico da coisa para exercer o chamado que ele te deu. E fica em stand-by para Ele. Né? A hora que porque ele vai conduzir. Verdade, né? E verdade. eu acho que essa tua história, ela aponta para isso, Totalmente. né? Porque não é coincidência, simplesmente. Você saiu num dia, no outro dia, no dia que você não ia voltar mais, já estava... No meu primeiro dia de férias, foi o primeiro dia trabalhando na Boas Novas. Hoje o que é rádio para ti? Rádio hoje é o que para ti?
Rádio, você diz fazer, praticar. Fazer tá no dia a dia do hoje, rádio. o que é a mim. rádio para ti hoje? Engraçado isso, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, para mim era algo restritamente profissional, né? Era restrito aquele pensamento de que é algo profissional. Na medida em que você vai desenvolvendo nisso, né? O que eu percebo, principalmente por receber mensagens, e hoje com a internet muito mais, feedback falando disso, daquilo, enfim, mensagens positivas, dando feedback sobre o programa, dos mais diversos. Você fala, cara, eu não sou somente um locutor, que não há nenhum demérito em si. Sim. Mas eu digo, vai além disso, né? Não estou restrito a uma profissão. Então, o entendimento que eu tenho... Eu sempre pensei diferente o rádio. Sempre pensei do ponto de vista empreendedor, de inovação, de tecnologia e também de missão. Mas na medida em que o tempo passou, a missão principalmente acendeu muito mais no meu coração. Isso é fato. Baseado no que eu te falei. Em conhecer as histórias. Estando na Boas Novas, a gente tem muito acesso a testemunhos, né? O pessoal vai gravar na casa das pessoas. Então, quando você vê gente contando cada história, você fala, cara, que coisa interessante. Então, você percebe que você faz parte de uma engrenagem de transformação, de um veículo, de fato, de transformação na vida das pessoas. Você é uma peça daquela estrutura toda ali que trabalha para gerar transformação na vida das pessoas. É assim que eu penso hoje, né? O rádio, além de ser, claro, um veículo de comunicação maravilhoso, importante para a sociedade em vários aspectos, de informar, entreter, enfim, mas também, sobretudo, de passar essa mensagem que a gente transmite todos os dias. A gente sempre ouviu os vaticinadores do fim da rádio, né? Aquelas pessoas que sempre diziam, por exemplo, quando surgiu a televisão. Que a rádio ia desaparecer. Quando surgiu a rádio FM, que a rádio AM ia desaparecer. Depois veio a internet, as rádios web, né? A TV web. E hoje tem isso, o podcast, que é a rádio digital, a rádio virtual nesse aspecto, que para mim, assim, eu aqui estou realizando um sonho, né? Porque eu sempre amei fazer rádio. Mas hoje já não consigo me ver, né? Não tenho mais no dia a dia da rádio, né? Sim. Então aqui eu estou dentro da minha casa, né? Que é a Escola de Adoradores. Montei o estúdio aqui para realizar algo e também para ser um canal de compartilhar conteúdos, né? Porque, tal como você hoje, a rádio, fazer isso aqui para mim é missão de fato, né? Porque eu penso que quando você vai para frente de uma câmera, vai para um microfone, cara, se você não tiver o que contribuir para a vida das pessoas, aí vira só mecânico mesmo, né? Acaba, como você falou, sem deméritos a quem só faz locução, mas aquele que realmente tem um conteúdo para comunicar, precisa encontrar um microfone, precisa encontrar uma câmera, uma janela para o mundo para distribuir aquilo que tem, né? Eu sempre digo hoje, por exemplo, para mim, eu dizia antigamente, a rádio era a minha profissão, né? Profissão, radialista. Sim. Mas era a minha profissão e a minha paixão. Hoje eu tenho várias outras paixões. Hoje a minha paixão, eu sou psicólogo e essa é uma paixão que eu tenho, a psicologia. Mas como pastor, essa é a missão macro, básica, né? Eu acho que tudo mais... É fundamental, né? É fundamental, né? Eu sempre digo assim que quando a gente olha do nosso entorno e você tem noção da sua missão, do seu propósito de vida, e você começa a olhar no seu entorno e você percebe que tudo aquilo que você faz está afinadinho, né? Está em consonância, encaixando aqui com a sua missão, com o seu propósito de vida, cara, fica tudo muito melhor. Então, eu tenho uma declaração de missão que é: eu existo para desenvolver pessoas. Então, quando eu faço rádio, quando eu faço programa, quando eu pastoreio, quando eu atendo um paciente, quando eu dou uma aula, quando eu faço treinamento, eu sei que eu estou cumprindo a minha missão. E eu fui olhar no meu entorno, caramba, eu estou totalmente alinhado com a minha missão. É engraçado, você falou no início sobre a nossa conexão, né? O quanto que a gente se parece em muitos aspectos. Você falou isso, Sim. A minha missão é desenvolver pessoas. Esses dias alguém me perguntou isso. Perguntando, Greg, já parou para pensar, falando exatamente
desse viés que você tem, que você falou, que você transborda, né? O que você falou. O que você tem, você acaba transbordando. Você encosta em alguém, uma conversa flui naturalmente, Sim. acaba fluindo. E a pessoa tá falando assim, nossa, é interessante com a facilidade que você tem para fazer, para inspirar, para animar, para dar uma palavra e tal. E eu tava falando, Deus me chamou para isso, para inspirar e desenvolver pessoas. E isso foi algo que também foi acendendo em mim. Então eu acredito que você vai moldando isso a ponto de levar isso em qualquer lugar, aplicar isso em qualquer ambiente que você esteja. É natural, vai sendo natural, principalmente quando você vai garantindo clareza disso, né? Você vai garantindo clareza disso e fala, cara, eu tenho esse entendimento, que eu nasci exatamente para isso, que eu tenho essa vocação natural, né? De inspirar e desenvolver pessoas, porque se eu vejo alguém que eu posso ajudar, cara, eu faço de tudo para ajudar, não só ajudar, enfim, das mais diferentes formas, mas principalmente do ponto de vista de desenvolver, de ajudar. Eu sou apaixonado por isso também. Quando você tem essa consciência, né, fica mais fácil. Não é que fique 100% claro, mas fica um pouco mais fácil de você dar algumas respostas para algumas propostas Sim, e desafios que total, você tem. Então total. você recebe uma proposta Total. e você, claro, vai pensar se for uma proposta profissional que vai envolver orçamento, dinheiro, você vai pensar, poxa, isso aqui É é interessante. interessante. Mas isso tem a ver comigo, com o meu propósito Sim, de vida, sim, né? sim. Às vezes você pode dizer, não, isso aqui não tem a ver, mas isso pode patrocinar o meu propósito de vida. Quando você tem isso, é muito bom. É muito bom. É muito bom, porque aí você tem mais facilidade de dar respostas, né? De dizer, de excluir aquilo que eu disse, não, isso aqui vai só me distanciar do meu propósito, não vale a pena. Eu tive esse entendimento exatamente nessa transição que eu fiz de lá, da Rádio Clube na época, para Boas Novas, porque foi interessante, eu fui perdendo, como eu te falei, o desejo de estar ali, apesar de ser apaixonado pelo ambiente. Lá é muito pulsante a comunicação. Então eu ficava ali, falei, puxa vida, quanta oportunidade existe aqui. Mas eu fui perdendo aquele entusiasmo de estar Sim. trabalhando ali, né? E quando eu fui para Boas Novas, eu tive essa chama acesa novamente. Falei, pô, oxigenou a vida profissional, consequentemente a satisfação de você estar alinhando uma vocação que você tem com uma paixão, né, com uma inclinação profissional, com algo que você tecnicamente trabalhou para desenvolver. Então é bem interessante, bem diferente. E você falou sobre isso, sobre você avaliar propostas e tudo mais. Tem duas situações bem interessantes na minha vida relacionadas a isso. Eu vou pontuar, mas existem muitas propostas que eu já recebi, várias mesmo. Mas recentemente, e eu falo recente, aí tem uns 3, 4 anos atrás, eu recebi uma proposta para também fazer gestão de uma rádio de um grande grupo aqui em Belém. Eu estava fora, foi uma época que eu saí da Boas Novas, passei um ano fora, um ano em alguma coisa, e eu recebi uma proposta de um amigo meu que na época também trabalhou comigo na RBA. E fez o convite, olha, nós vamos inaugurar uma rádio nova, assim, assado e tal, existe esse projeto, vamos lá. E eu olhei para aquilo exatamente como algo profissional, olhei para aquilo como uma alavanca também de sustento, né? Também de sustento. E aí eu falei, fechado, vamos lá, vamos trabalhar. Começamos a desenvolver a negociação. Cara, reunião em cima de reunião, tudo certo, todo mundo, ó, tá fechado, tá com a gente, vai dar certo. Reuni com o gerente, com coordenador, gerente, diretor, presidente, proprietário da empresa grande, cara. E a gente conversava, o pessoal, não, tá tudo certo, vai ser um prazer ter você aqui, a gente já conhece teu trabalho e tudo e tal. Maravilhoso. Você acredita que não deu certo, cara? Não rolou. Não né? rolou. E assim, o que eu achei interessante é que tudo certo para acontecer. Tudo certo na nossa mesa, na nossa conversa, mas não aconteceu. Assim como eu recebi também propostas, que várias delas eu disse não dá, né? Não tem como. Exatamente por estar desalinhada. Eu lembro de um negócio que eu fiz, inclusive foi por conta disso também que na época eu acabei saindo da Boas Novas, que foi para ser sócio numa escola de coach. Você conheceu a escola também, e era uma escola dos Estados Unidos que estava querendo ampliar o trabalho no Brasil.
Então eu conheci o proprietário e a gente conversou e ele falou, cara, você é a pessoa então para tocar e tudo. Eu fiz cursos lá nessa escola e o pessoal gostou da minha atuação na sala de aula e tudo, meu desenvolvimento, meu desempenho em sala de aula, me observaram e consideraram que era interessante para o projeto que eles queriam fazer no Brasil, a partir de Belém, né? Era um projeto nacional mesmo, Sim. de expansão e tal. E aí eu topei, fui trabalhar. Foi quando eu saí da Boas Novas e fui dedicar somente a isso. E eu só topei, cara, porque eu fiquei apaixonado pelo projeto. Aí entra essa questão de desenvolver pessoas. Porque era bem isso que a gente fazia de fato ali, né? E além do que, era também uma proposta cristã. Era um trabalho que visava o desenvolvimento de pessoas, mas com esse tempero cristão, né? Então eu achei isso maravilhoso. E acabei me envolvendo no projeto. A gente caminhou 1 ano e pouco. Foi muito legal, bem interessante, mas acabou não dando certo. E aí entra outra coisa, porque um detalhe que faz toda a diferença. Eu aprendi o seguinte: você pode ter experiência e vivência em uma coisa, mas isso não te habilita para outra. Sim. Eu tinha experiência com comunicação, eu tinha experiência e vivência anos com comunicação, mas com business, com negócio, com a gestão, era totalmente diferente. E, cara, quando eu entendi aquilo, eu falei, poxa, por que não deu certo isso? Claro que a gente tinha um delay muito grande. Nós tínhamos um trabalho em Belém e a base desse trabalho era na Flórida, nos Estados Unidos. Então, era um delay muito grande de envio de material, de tanta coisa que acabou também dificultando o projeto. Mas eu sempre digo o seguinte, dentro desse processo todo, eu não tiro a minha participação de o projeto não ter avançado. E a minha participação se dá exatamente nessa falta de experiência em business, em negócio. Sim. Né? No negócio mesmo. Apesar de ser apaixonado por aquilo, mas me faltou essa expertise. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, é impressionante. Quer dizer, você tem experiência em uma coisa, mas isso não te habilita para outra. Né? É só uma parte. É né? uma parte, exatamente. Pode te ajudar, mas não é o todo. Não vai ser decisivo para que a coisa aconteça e seja de sucesso. E eu fui estudar, cara. Eu fui estudar negócio. Eu fui para Sebrae. O que você imaginar eu fui fazer? Teve um tempo que quase eu moro no Sebrae. Fui estudar escola de negócio. Li muito sobre negócio. As palestras mais caras que tinha eu ia e fui fazer. Eu lembro de pagar palestra de 400, de 600 reais. E tem irmão que fala assim, tu é doido de pagar isso, que eu não pagaria nada para ouvir o cara falar 2, 3 horas, não sei o quê. Mas, cara, me somaram demais. São coisas que eu carrego comigo, que eu trouxe e que eu entendi, né? Que precisava naquele momento, que apesar de não estar mais exercendo, estar à frente do negócio, mas que me ajudou muito. Para hoje, inclusive, para tudo que eu faço, né? Você acaba garantindo uma visão macro, uma visão de negócio bem interessante. É um diferencial, porque hoje eu consigo aplicar isso em muitas coisas que eu faço e acaba que você vai tendo resultados também, né? Então, isso também foi uma experiência muito boa, bem interessante que eu tive dentro dessa transição toda aí de uma emissora para outra, né? A gente pensa em rádio, a gente vai pensar, eu acho que uma das coisas mais presentes na rádio, eu acho que uma das competências que mais se desenvolve dentro da rádio, com a prática da rádio, com a vivência da rádio, chama-se improviso. Né? A rádio ela é uma oficina de improviso, né? Quem não consegue dentro da rádio, né, improvisar, principalmente nas rádios que são muito movimentadas, Sim, né? sim. Você está aqui às vezes dando Sim. uma notícia lá para cima, fazendo a chamada de um evento, por exemplo, de repente a produção joga uma nota de falecimento, né? E você tem que arranjar um elemento de transição. Ou então na hora o cara do evento entra e diz, não é mais essa atração, é outra. O cara não veio, viajou, morreu, avião caiu, seja o que for, aconteceu algum imprevisto, um acidente, aí tu tá aqui e te vira. Quando entrevista alguém, né? Às vezes você pega uma pessoa para entrevistar, você tá muito afim de entrevistar aquela pessoa porque você já ouviu, são aqueles ícones, aí você começa a entrevistar e o cara é aquele tipo lacônico, né? Aquele tipo monossilábico, que você faz uma pergunta, ele Sim. Aí o cri, se você não tivesse... Jogo de cintura, né? Jogo de cintura. Não, total. O rádio, ele oferece muito isso. E eu tive a alegria, Ivaldo, assim... Outro dia eu tava conversando com um amigo meu sobre isso. De conviver... Eu digo alegria porque eu até postei uma foto minha dessa época, quando criança, no meu Instagram.
eu tive a alegria de conviver com os meus pais quando eles eram camelôs no comércio. Então, eram bancas que eles tinham naquela época padronizadas da Prefeitura de Belém. Início dos anos 90, aquilo ali, eu acho. Não, perdão. Final dos anos 80. A foto que eu tenho é de 89. Final dos anos 80. E aquelas barracas eram todas de ferro quadrada, né? Barraca quadrada. E embaixo elas tinham um depósito, assim. Então, meu pai tinha umas 4 ou 6 barracas daquela, né? Dentro, aliás, em uma rua. Fora outras que ele tinha espalhado lá que outras pessoas trabalhavam. Sim. Então ele já era um cara de negócio aí lá. Aí está o gênio empreendedor, né? Exatamente. E aí eu ia pra lá, né? E ficava, eu lembro que passava o dia lá, brincava com os filhos dos outros camelôs, a gente brincava de bola na Praça do Relógio ali. Era tudo muito tranquilo. Na época a gente ficava lá brincando. Mas eu via os caras vendendo. E os caras têm um traquejo no comércio para vender, né? Eles são muito ágeis, muito rápidos, são bons no improviso, têm um poder de convencimento muito grande, de persuasão. E eu ficava vendo aquilo tudo e eu achava maravilhoso. Falei, cara, os caras são muito bons. E eles iam para casa, né? Essas reuniões de final de semana que meu pai fazia, muitos eram esses amigos que iam para lá. E a conversa deles, assim, era muito sobre isso, sobre venda, sobre isso. Pô, essa semana a gente arrebentou. Tá fazendo treinamento sem saber, né? Eu ficava vendo aquilo, achava maravilhoso a forma como eles falavam e tudo. Então eu convivi muito com isso também. Então quando eu fui pro rádio, isso me ajudou. Claro que não foi decisivo, mas me ajudou. Eu já fui com esse plus, né? Já foi com um plus ali, já foi com um ganhozinho. Então isso me ajudou muito. E, de fato, no rádio eu fui desenvolver. Agora, uma coisa que eu aprendi é o seguinte. Eu preciso improvisar, porque o rádio demanda o improviso. Agora, eu preciso ter a base do improviso também. Com certeza. Porque se eu não tiver repertório, se eu não tiver uma boa experiência, seja ela de leitura, de convívio social, seja do que for, cultural, eu vou ter dificuldade ali para que eu faça esse improviso, né? Então eu aprendi isso também muito rápido. Não, o improviso pode ser uma casca de banana na sua frente. Total. É porque às vezes, assim, uma coisa que existe, nós temos muito hábito de repetir. Então você vê um fazendo e você repete, inclusive, a fala do outro. E nem sempre a fala do outro vai encaixar no contexto. E às vezes nem encaixa com você, né? Exatamente, ainda tem isso. São jargões, são coisas. O rádio tem muito isso, né? No meio da comunicação tem muito isso. Eu estava vendo outro dia uma live de um cara super famoso. Que não é apresentador, não é nada, ele é um cara de negócios e tudo e tal, e ele tá dizendo, fulano de tal tá me copiando, frase que eu falo, não sei o quê, e é bem isso, porque a partir do momento que você ocupa um lugar de destaque na mídia, você acaba sendo referência. Logo, os teus pares também vão te acompanhar, vão pegar alguma coisa ou outra, isso. Eu acredito que todos nós que trabalhamos com isso passamos por isso até chegarmos nessa fase de maturação para a gente desenvolver o nosso próprio estilo. Mas eu aprendi isso muito cedo. Eu falei, cara, frase, estilo do outro não vai encaixar comigo não. Eu preciso desenvolver a minha personalidade, a minha maneira de fazer. E eu aprendi isso também muito cedo, né? E me ajudou bastante. Claro, virei depois apaixonado assim, por livros, por filmes. Eu não gostava muito de assistir filmes, não. De filmes, de shows, né? Teatro, essas coisas. Comecei a me interessar muito mais por isso, também para formar essa experiência para me ajudar nesse improviso, como você falou. Eu lembro que quando eu comecei a fazer rádio, né? A primeira vez que eu peguei o microfone da rádio para falar, a única coisa que eu conseguia fazer era dar hora e dizer o prefixo da emissora. Então, você começou muito bem, amigo. Então foi assim, porque também me fizeram amanhã vem e faz o programa. Aí, cara... O famoso se vira nos 30. Eu virei cuco, né? Cuco só de hora em hora dava a hora certa, né? E depois a gente vai ganhando experiência, vai ganhando maturidade, né? Agora, muito importante você sair da posição simplesmente de um locutor que vai só dar hora e dizer frases de efeito, mas você começar a construir um bom vocabulário, né? Conteúdo, eu acho que isso aí é muito importante. Sim. E algo importante em mim, que eu tô vendo também, não tô dizendo que você é minha cópia, pelo amor de Deus, né? Mas que a gente se identifica muito, é que desde quando eu comecei a fazer rádio, né? Eu tive logo vontade também de ensinar.
Isso está no meu também na minha chamada, ensinar. Então eu fiz muitos cursos dentro da Assembleia de Deus, por exemplo, para os pastores, ensinando, dando aula de comunicação radiofônica. Eu e o nosso querido, saudoso pastor Jerônimo Filho, o Célio das Mercês e outros que compuseram ali uma equipe para dar aula, para ensinar, porque a rádio estava abrindo para as igrejas, né, para as congregações, e às vezes o dirigente ia lá dar uma palavra, não sabia nem como começar. Então o pastor, na época, o pastor Firmino Gouveia, disse, não, vamos ensinar o povo. E ele mesmo foi para a sala de aula, ele foi estudar também, né? Então, isso está muito, muito presente para mim. Eu sempre, tudo que eu faço, eu quero depois ensinar outras pessoas a fazerem. Né? Tanto é que eu comecei a toco violão e agora tenho uma escola de música para ensinar outras pessoas a fazerem, né? Então esse tá no sangue. E agora você está vivendo esse momento também, né? De desenvolver pessoas nessa área como treinador, né? Como instrutor. Você está hoje numa empresa aqui em Belém, né? Trabalhando hoje, eu lembro quando você me falou que estava sendo chamado para lá, você estava fazendo todas aquelas avaliações, né? E eu acho que deu certo, né? Hoje você está lá na Vox 2U. Isso. Como é essa experiência agora lá? O que é que você está fazendo lá? É interessante, antes de chegar nessa experiência aí, Valdo, é bem interessante porque o ensino também foi algo que eu tive interesse, também já de muito tempo. Eu lembro que na 5ª série, o meu professor de história me olhou e antes de ele entregar as provas, ele distribuindo as provas, ele me olhou no meio da sala, estava sentado lá no meio. Ele olhou e falou assim, por que você está com um caderno na mão escrevendo alguma coisa aí? Eu falei, estou esperando a prova chegar na minha mão. Ele falou, 0 para ti. Aí eu falei, ué, por quê? Ele falou, porque você não presta atenção, você não é muito de prestar atenção e tudo, e tá, até no dia da prova você não prestou atenção e me deu 0. Eu falei, caramba, cara. Tá bom, peguei o 0. Falei, cara, pois eu vou estudar e eu vou fazer uma prova na próxima, eu vou arrebentar. E era a aula de história, né? Professor de história. Eu não era muito interessado, não. Cara, eu passei a ser apaixonado por história. E depois comecei a pensar em dar aula de história, em ser professor de história. Depois eu fui estudar no Rui Barbosa, na Cidade Velha. E conheci uma professora de português. A nossa professora de português era uma professora excelente. E eu tinha uma boa relação com ela. Gostava demais dela. E aí me inclinei também. Falei, poxa, quem sabe posso dar aula de português. Então eu fiquei namorando caminhando para minha conclusão de curso, né, pensando, ou eu vou dar aula de história ou de português. Também o tempo passou e eu acabei deixando isso de lado. Fui deixando isso de lado e mais uma vez isso veio naturalmente e chegou até mim. Chegou quando eu fui ser staff dessa escola de coach, que a gente ministrava os treinamentos. E agora com a Vox, a gente numa conversa, isso também chegou. A experiência tem sido incrível, Ivaldo, lá, porque você poder ensinar, baseado, claro, em toda a metodologia que a Vox tem, que é incrível, metodologia, ferramenta, prática, técnicas assim diferenciadas, que vai além de ensinar a falar, é algo realmente sensacional. Você vê alguém, por exemplo, como nós temos lá, casos de pessoas que chegaram olhando para baixo, que não conseguiam nem se comunicar, o famoso olho no olho, e que hoje já consegue até brincar, sorrir, falando, olhando para outra pessoa. Então isso é algo maravilhoso, né? Ver pessoas que diziam, eu não consigo fazer isso, e agora com facilidade estão lá fazendo. Então é gratificante você ver principalmente o desenvolvimento. É legal você cumprir, entregar o que você está prometendo, dizer, olha, nós vamos te ensinar a aperfeiçoar, a desenvolver a sua oratória. Mas eu acredito que é muito melhor você olhar para alguém e dizer assim, não consigo, não vai dar, e ver a pessoa fazendo, dizendo, deu para fazer, consegui fazer. Eu acho que isso é muito mais gratificante. Tem a ver também com propósito. A gente tem esse entendimento também lá, de que nós não estamos apenas ali oferecendo um curso para alguém, uma formação para alguém, uma imersão para alguém. Nós estamos ali fazendo também um ambiente onde as pessoas têm a oportunidade de serem transformadas e quebrar crenças limitantes, quebrar dificuldades que elas carregam por um motivo ou outro, para que elas possam serem felizes na sua vida pessoal, profissional, comunicando.
Você deve lidar ali com pessoas de todas as profissões, né? Todas. Advogado, É uma gente experiência incrível. É incrível. A gente diz assim que tem professor, tem advogado, tem médico, tem o profissional liberal, tem o empresário, tem o pequeno empresário, tem todo mundo, né? Eu até brinco quando a gente começa as turmas e falo, gente, aqui nós estamos todos de igual para igual. Não existe título, nós estamos aqui em um ambiente para aprender. Cara, e é maravilhoso você ver essa troca de experiência, como existe muita prática, Sim. Você vê as pessoas trocando experiência, ajudando um ao outro, sem essa de título. Ali não tem título, ali essas pessoas são chamadas pelo nome, não existe doutor, empresário, professor ali, pelo nome mesmo, isso é muito bacana. Tem que trazer o pessoal da Vox aqui, viu? Vamos trazer, vamos combinar. Falar de comunicação sempre é muito bom, muito né? Bom. Sempre é maravilhoso. Muito bom. Greg, por incrível que pareça, né? O tempo já foi embora. O pessoal da placa já levantou a placa. Tem um levantando uma plaquinha ali, eu fingi que não vejo, né? Mas assim, como a gente falou, né? Lá na abertura, a gente quando se encontra é assim, né? Vai embora, né? O papo vai, né? A gente até esquece que tá fazendo um podcast agora, mas essa é a vantagem, né? De a gente poder ter histórias para contar, né? De você não esquecer, de você não deletar, mesmo aquelas situações que aparentemente para a vida da gente foi uma situação de fracasso, né? Existe uma frase que eu ouvi um lutador de MMA repetir de uma outra pessoa que eu não sei quem foi, mas ele colocou lá: eu nunca perco, né? Nunca perco. Então, quando você ouve uma pessoa dizer eu nunca perco, um lutador de MMA nunca perde, ele diz, ou eu ganho ou eu aprendo. Uau. Né? Então acho que isso aí faz um sentido muito grande, né? Porque mesmo os fracassos, os aparentes fracassos que a gente já viveu na vida, não foram perdas, foram aprendizados, né? Fizeram parte dessa grande didática, dessa grande capacidade didática de Deus de ensinar a gente nesses caminhos que ele vai levando a gente. E uma outra coisa linda e maravilhosa que eu lembro é a história do próprio José, das muitas conexões que foram feitas na vida dele desde criança, né? Desde sua história, a inveja, a rixa dos irmãos, a venda, a casa de Potifar, o calabouço, até chegar a ser, né, o governador do Egito. São várias conexões e eu acredito que essa viagem que você está fazendo ainda está em uma dessas conexões para onde Deus vai te levar, vai te conduzir, para te colocar realmente, né, naquele lugar onde de fato é o alvo de Deus. Porque é maravilhoso a gente cumprir, né, a gente chegar aonde a gente planejou chegar. Mas quando a gente chega onde Deus planejou que a gente chegasse, aí a história é outra. É verdade. Você sabe uma coisa interessante, você falando isso, eu lembro que aqui e ali eu escuto lá na escola assim: nossa, muito legal sua aula, professor, entrega muito e tudo, muito legal. Mas tem um negócio diferente, a gente sente uma paz na sua aula. Eu acho isso maravilhoso, porque ali eu não tô falando como pastor, nem como locutor, como radialista. Ali eu tô como instrutor de oratória, aplicando a metodologia da escola, a técnica da escola, as ferramentas que a escola oferece, que são maravilhosas, mas é impressionante, é algo que tá natural, tá na gente. Tempero. E aí eu vejo, o pessoal vem falar comigo, eu fico rindo sozinho, né? O pessoal vai falar: cara, é impressionante, aula maravilhosa e tudo, mas tem uma paz quando você fala, tem um negócio diferente, eu venho pra cá, eu sinto uma paz. Falei, poxa, que bom, que legal. Mas realmente é o que você falou, eu acredito muito nisso também. Nós somos conduzidos pela vontade de Deus e Ele vai usando pessoas, conexões, lugares, ambientes, situações para nos levar de fato aonde Ele quer. Creio nisso também. Bom, a gente vai colocar aqui as tuas redes sociais, né? O pessoal te seguir. E também você, claro, ajudar a gente. É um projeto que está em começo, né? Eu sempre tenho falado para todo mundo que eu estou trazendo aqui nesse início, enquanto a gente tem poucas visualizações, né? Mas que a gente um dia vai poder voltar e dizer: Greg, vem aqui que agora está com milhões de visualizações agora, né? E também trazer o pessoal da Vox para a gente conversar, falar sobre isso, né? Eu acho que é bom, é uma coisa que eu gosto: comunicação, oratória, comunicação radiofônica, televisiva, hoje a comunicação digital. É um mundo muito vasto, muito amplo, muito grande, né? De temas que saem desse bloco que é a comunicação, né? Eu trouxe aqui a
a Priscila Castro, que falou também dessa parte da comunicação. Estou trazendo também a Elaine, que é uma fonoaudióloga fantástica, para falar sobre a comunicação, mas esse aparelho, né, utilizado para a comunicação, nosso aparelho fonoarticulatório. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso. Então, o Intríade tem essa proposta, né, de trazer a parte da saúde mental, que é a minha área de atuação hoje, trazer a parte do empreendedorismo e a parte também da teologia. Dentro do empreendedorismo, que eu coloquei dentro do bloco dos diversos, eu sempre volta e meia eu trago alguém da comunicação para estar aqui, né? E você é hoje uma referência entre os nossos comunicadores aí, e eu vi o teu crescimento, né? Eu vi o teu começo. Verdade. E onde você está chegando. Verdade. E eu sei que eu ainda vou ver muita coisa aí do Greg. Amigo, eu vou aproveitar, então, já que a gente está fechando aqui, para fazer um agradecimento público. Eu já fiz isso em particular, mas aproveitando a oportunidade, até porque a nossa história, a minha história, na verdade, tem você também em alguns momentos dela, e eu lembro sempre isso com gratidão e com muito carinho. Já te falei isso várias vezes, e é muito bom estar aqui contigo, admirador do teu trabalho, apaixonado por você como pessoa, pela Joelma, pelo trabalho da Escola de Adoradores. Eu tenho a alegria de, desde aquela época, ser a pessoa que produz os comerciais da Escola de Adoradores até hoje, né? Já tem muitos anos isso. Então, para mim é uma alegria. Então, amigo, a nossa relação com a minha família, com a tua, é muito legal. Para mim é um prazer estar aqui contigo, pelo amor que eu sinto por você, de fato. É um amor genuíno. E parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho. Me sinto honrado de estar aqui com você também. Tenho acompanhado alguns programas. Logo no início eu fiz questão de compartilhar, quando você falou, vou fazer, eu fui lá, já postei, o pessoal perguntar o que é, falou, acompanha lá que vocês vão ver. Então, assim, conta comigo, tô aqui, é um prazer estar aqui com você. E tamo junto, amigo, tamo junto. Gratidão a você por tudo ao longo desse tempo, pela tua amizade principalmente. Eu sou apaixonado por você. Maravilha, a recíproca é 100% verdadeira. Bom, esse bate-papo aqui de compadres, né? Verdade, de amigos. Verdade. Programa bem espontâneo, bem leve, pra gente conhecer um pouco da história. Que você já conhece o Greg, especialmente você que é aqui do Pará, aqui de Belém, já conhece a voz do Greg aí na Rádio Boas Novas FM, já há muito tempo, nas outras rádios por onde ele já passou. Agora tem a oportunidade de conhecê-lo, né? Olhando aí esse rapaz bonito. Que ele não é feio, viu? Ele não é feio, ao contrário do que o nosso querido saudoso falou. Não sou feio. E até que ele ajeitadinho, né? Ele é arrumadinho, né? Deus abençoe, queridos. E olha, mais uma vez, compartilha, né? Vai varrendo aí, faz uma varredura em todos os nossos episódios e vai compartilhando, mandando para muita gente. Tem episódios falando de saúde mental, de ansiedade. Foi um programa maravilhoso, programas falando de administração financeira, de empreendedorismo, de música, é muito vasto, já tem vários programas aí, então vai compartilhando e vai ajudando a gente, tá bom? Fica na paz e até o próximo.